Boa noite, meu nome é Iago, eu sou mestrando em otimização de problemas do inverso no ICMC e eu vou apresentar meu trabalho sobre análise comparativa de algoritmos interativos em reconstrução de imagem. O meu trabalho ele tem base na tomografia, então a tomografia ela tem dois teóricos muito importantes. O primeiro deles é o Radon, de 1917, que foi o teórico que ele propôs pela primeira vez a transformada integral, que é a transformada de Radon, que é justamente a partir dela que a gente vai conseguir formalizar matematicamente o conceito de atenuação dos raios X, que vai ser utilizado posteriormente pelo Alan Cormack, em 1979 ele até vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina por isso, que vai propor justamente a tomografia computadorizada, que consiste basicamente em irradiar um determinado objeto com raios X, e conseguir a projeção desse determinado objeto para diferentes ângulos. E a partir desse conjunto de projeções a gente vai tentar descobrir qual é o objeto, Então a gente vai tentar, de fato, reconstruir aquela imagem. E a ideia, que a gente utiliza é justamente de trabalhar no contexto de álgebra linear, com esse problema. Então a gente sabe que toda matriz a gente consegue transformar num vetor, utilizando o processo de vetorização. E toda imagem a gente consegue transformar numa matriz, porque cada pixel, a gente consegue entender ele como sendo a célula de uma matriz. Essa matriz a gente transforma num vetor e a gente consegue justamente transformar esse problema de reconstrução, que é de, a partir do sinograma, encontrar a imagem, em um problema matricial. Então AX igual a B, onde X vai ser a imagem, A vai ser o operador da transformada de Radon e B vai ser meu sinograma. Só que para essa equação ela ter sentido, eu preciso que a minha solução X ela exista depois que ela seja uma solução única e também que ela seja uma solução estável, Então ela tenha uma estabilidade numérica. E se o modelo não for bem posto, ele não tiver essas três características, ele não tem sentido físico. Então, para a gente impor essas características, a gente vai utilizar primeiro quadrados mínimos, E os quadrados mínimos eles são interessantes justamente porque o problema de minimizar uma função ax menos b, a norma dessa função ax menos b, ele sempre vai ter solução e essa solução vai ser única. E para resolver o segundo problema, que é o problema da estabilidade, a gente vai munir esse meu problema com uma regularização adequada. Então, na literatura existem dois tipos de regularização que geralmente são utilizados, que uma é a regularização de laço, que ela promove a esparsidade da minha solução, e a segunda é a regularização de Tikhonov, que promove a suavidade da minha solução. No caso, a ElasticNet, que é justamente o tipo de regularização que eu estou trabalhando, ela vai ser a junção dessas duas. Ela vai ser laço e Tikhonov ao mesmo tempo. E o objetivo do meu trabalho é justamente analisar comparativamente os algoritmos iterativos da literatura voltados para essa regularização generalizada, que é Tikhonov e laço ao mesmo tempo. O segundo objetivo é estabelecer os fundamentos matemáticos e avaliar a taxa de convergência dos algoritmos em estudo. Então, provar matematicamente a taxa de convergência para cada um dos algoritmos que eu vou estudar. Terceira coisa é examinar a praticidade de implementação, potencial de aceleração via GPU e possibilidades de paralelização desses algoritmos, para que a gente consiga uma implementação que seja rápida e que consiga utilizar a GPU, placas de vídeo, todo tipo de tecnologia que a gente conseguir para melhorar e facilitar e também otimizar a reconstrução de imagem. O quarto ponto é contrastar os objetivos, os benefícios e limitações dos algoritmos em relação a distintos tipos de dados, ou seja, verificar se para tipos diferentes de dados qual algoritmo é melhor, se existe uma preferência, se os algoritmos são melhores para algum tipo de dado ou não, e se alguns dados, qual é o melhor algoritmo para determinado dado, O quinto objetivo é pesquisar o motivo da variação entre algumas taxas teóricas e práticas de convergência em imagens de seções transversais, porque muitas vezes existe essa discrepância entre a taxa teórica e prática. Também estudar qual é a natureza, por que isso acontece, é o objetivo do trabalho. O sexto objetivo é entender como a seleção dos parâmetros de regularização vai influenciar tanto na taxa de convergência quanto a qualidade de imagem. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Qual é a metodologia que a gente vai empregar? Para a questão da análise do valor da função e a cada iteração e a análise do gradiente, a gente já consegue fazer o estudo da taxa de convergência. Já o uso de técnicas de otimização convexa para estipular uma cota superior para o número de iterações é uma forma da gente algebricamente provar que essa convergência existe e conseguir estipular quanto que ela varia de acordo com a tua imagem com os teus dados.
Terceira coisa, verificar a partir dos flops, então da contagem de operações, a convergência e a complexidade de cada um dos algoritmos. Quarta coisa, fazer uma análise do desempenho de cada par, aí, algoritmo e imagem. Né? Isso a gente consegue fazer usando, por exemplo, a análise de Dolan-Moré. Quinto ponto, verificar para imagens com as suas ground truths a proximidade do X reconstruído do X original, né? da imagem reconstruída com a imagem original, por métricas de qualidade de imagem, como é o caso dessas métricas, né? O MSE, PSNR e o SSIM. E quais hipóteses que a gente tem, né? Hipóteses que a gente tem na literatura. Primeiro é que o algoritmo do FISTA vai convergir mais rápido do que do ISTA, que é um resultado muito conhecido na literatura. A gente vai tentar provar isso na prática, né? Verificar se na prática isso acontece. Também se espera que a ElasticNet ela dê resultados melhores ou iguais que Tikhonov e Lasso individualmente. Espera-se também que existe uma dependência proporcional do parâmetro de regularização com a fidelidade da imagem. E também se espera que algoritmos adaptativos incrementais eles vão oferecer uma reconstrução mais fiel à imagem original. Então, essas são as hipóteses e resultados esperados. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. E aqui está meu e-mail USP para caso tenham algumas dúvidas sobre o trabalho. Muito obrigado, nos vemos. Fui!